Sejam bem-vindos ao canal Short in Movie. Hoje eu vou explicar um filme de drama e romance de 2004, chamado Não Se Mova. No início do filme é mostrado um cirurgião chamado Timóteo, que está realizando uma cirurgia em um paciente junto com seus colegas na sala de operação. Quando de repente chega uma médica chamada Ada que diz para Timóteo que uma menina está internada no hospital, e sofreu um acidente muito grave e acha que aquela garota pode ser sua filha Ângela. Escutando isso, Timóteo vai imediatamente ao centro cirúrgico e vê que a menina que sofreu o acidente é realmente sua filha. A maioria dos seus colegas lhe diz que o cérebro de Ângela está muito danificado, mas que ela poderia ser salva com uma cirurgia. Então Timóteo pede para que outros médicos façam a cirurgia em Ângela, porque ele não iria conseguir vendo a sua filha naquelas condições. Depois de ouvir isso, Ada vai com seus colegas para fazer a cirurgia de Ângela, enquanto Timóteo fica do lado de fora rezando pela vida da filha. Depois de um tempo, quando Timóteo olha pela janela do hospital, está chovendo bastante e ele vê uma mulher se sentar no meio da rua mesmo com a chuva muito forte. Essa mulher estava usando saltos de cor vermelho e Timóteo fica muito nervoso. Aqui nos é mostrado uma cena no flashback de Timóteo de 15 anos atrás, onde Timóteo estava indo para uma pequena vila em conexão com o trabalho, mas no meio do caminho seu carro quebra e ele precisa de um mecânico. Timóteo então vai a um restaurante mais próximo para perguntar sobre o mecânico, onde ele conhece uma garota chamada Itália. Quando ela ouve o problema de Timóteo, ela diz para ele a seguir, porque ela irá lhe mostrar a oficina mecânica. Depois de um tempo eles chegam na oficina, mas percebem que infelizmente ela estava fechada. Timóteo então pergunta para Itália sobre uma cabine telefônica para que ele pudesse ligar para sua esposa e informar sobre isso. Itália responde que não tinha nenhuma cabine telefônica por perto, que se ele quisesse ele poderia ir até a casa dela e ligar de lá. Timóteo concorda e eles vão até a casa de Itália. Então ele liga para sua esposa, mas ela não atende. Depois de um tempo, Timóteo vai a um restaurante próximo e começa a beber muito. Ele fica bêbado rapidamente. Por estar nesse estado, Timo não consegue se conter e vai até a casa de Itália, onde ele a força a fazer alguma coisa mesmo depois de ela se recusar. A cena é cortada e agora estamos no dia seguinte, onde vemos Timo conversando com sua esposa Elsa. Podemos entender que ela o ama muito, mas não conseguia agradá-lo e então por causa disso ele fez aquilo com Itália. Depois de alguns dias, Timóteo vai mais uma vez ao encontro de Itália e a pede desculpas pelo seu comportamento. Diz que estava bêbado. Ao ouvir isso, Itália o perdoa, mas ao mesmo tempo ficamos sabendo que Itália tinha gostado do que ele fez e Timo também percebe. Com o passar dos dias, conforme o filme avança, Timo fica viciado em Itália. Então ele costuma ir à casa dela e passar um tempo com ela. Itália estava gostando muito disso e o ciclo continua por muitos dias. Um dia, quando Timóteo ia deixar Itália em sua casa, ela fica tonta e quase desmaia. Então Timo a leva para o hospital e lá eles ficam sabendo que Itália tinha engravidado. Ela também sabia, mas nunca iria contar para ele, porque ele era casado e ela não queria arruinar isso. Assim que Timóteo fica sabendo disso, ele começa a cuidar mais de Itália. Ele vai à sua casa muitas vezes para verificar a sua saúde e a leva para fazer compras e tenta fazer feliz de todos os jeitos. Durante isso também sabemos que os saltos vermelhos que tínhamos visto no início do filme, tinha sido Timo que presenteou Itália. Um dia, quando Itália e Timóteo estavam conversando, ela conta que na sua infância, ela tinha ido ao shopping onde tinha gostado muito de uma camiseta, mas não tinha dinheiro para comprar lá. Então um vendedor a pediu para experimentar. Enquanto ela estava no provador trocando de roupa, um homem entrou e começou a tocar lá. Ele era o mesmo vendedor que tinha pedido para experimentar a blusa. Depois disso ele a deu a blusa de graça e a pediu que não contasse nada para ninguém, e desde aquele dia ela manteve isso em segredo, mas agora ela estava tão confortável com Timóteo que resolveu contar para ele. Depois de ouvir a história, Timóteo percebe que Itália sofreu muito na infância e que ele não iria deixá-la sofrer mais. Então ele decide contar à sua esposa Elsa sobre Itália na mesma noite. Mas no momento em que ele estava prestes a contar a Elsa, ela diz para Timo que estava grávida. Ele resolve não contar nada e agora ele estava preso em ambos os lados, porque agora tanto a Itália e a Elsa estavam grávidas dele. Timóteo fica muito mais nervoso e não vai ao encontro de Itália por muitos dias. Ela fica farta disso e resolve ir encontrá-lo no hospital. Enquanto eles conversam, Itália sente que Timóteo não gosta mais dela e que só estava passando tempo com ela, o que a faz ir embora com raiva. Depois de alguns dias, quando Timóteo vai na casa de Itália, ele vê que ela está dançando, considerando que uma mulher grávida não deveria fazer aquilo tudo. Itália conta que fez
com um médico local porque Timóteo não estava dando atenção para ele nem para a criança. Ouvindo isso, Timóteo percebe o seu erro e se sente muito mal. Itália também conta para ele que naquele dia que ela lhe contou sobre o incidente do vendedor, ele não era exatamente um vendedor, mas sim o pai dela. Timóteo começa a se sentir muito pior depois disso. Na próxima cena vemos Timo e Elsa fazendo compras para o bebê. Quando eles estão voltando para casa, Timóteo vê Itália do outro lado da rua. Ele dá uma desculpa para Elsa e a manda para casa. Timóteo então começa a procurar Itália, mas assim que ela o vê, ela começa a bater muito nele, já que ele não iria visitar ela há muitos dias, mas Itália não fica com raiva dele por muito tempo e os dois vão jantar em um restaurante. Itália diz que no dia em que ela se decidiu que iria fazer um aborto, ela foi à casa dele para lhe contar, mas chegando lá ela viu a esposa dele acariciando a sua barriga e deduziu que ela estava grávida, e por esse motivo Timóteo não estava mais indo à sua casa. Itália também diz que fez o aborto no mesmo dia. Depois de ouvir isso, Timóteo vai deixar Itália na casa dela, mas ela diz que tinha vendido a sua casa para um construtor e que agora estava morando em um hotel. Na cena seguinte vemos que tá na hora da Elsa ter o bebê e os dois vão para o hospital. Elsa então dá à luz a uma linda menina e eles a nomeiam de Angela. Nós agora entendemos que a garota que sofreu um acidente no começo do vídeo era filha de Timóteo com Elsa. Muito mais tarde Timóteo vai ao hotel para contar as novidades para Itália e ao ouvir ela fica muito feliz por ele. Podemos entender que pela maneira como Timóteo falava com Itália, ele realmente a amava. Então Timóteo resolve deixar Itália em sua vila. Na mesma noite ambos ficam no mesmo hotel, onde Timo diz a Itália durante o jantar que não podia viver sem ela. Itália fica muito feliz em ouvir isso, mas de repente ela começa a passar mal e Timóteo a leva para o quarto. Ao mesmo tempo que ele vê que a situação dela está piorando e que ela tem fortes dores no estômago, ele resolve levar lá para o hospital. Chegando lá, Itália é atendida e eles descobrem que ela está com um sangramento interno. Sabendo disso, Timóteo entende que o médico não fez o aborto nela corretamente. Ele então resolve fazer a cirurgia nela porque a situação dela estava piorando mais a cada segundo. A cirurgia acaba sendo muito bem sucedida. Depois de um tempo podemos ver que Itália está se recuperando, mas mesmo assim ela ainda sente fortes dores no estômago. Ela não aguenta e acaba morrendo nas mãos de Timóteo. Isso quebra ele totalmente e essa era a razão pela qual ele estava com medo que, assim como Itália, dessa vez ele poderia enterrar Angela. Depois disso aparecem duas pessoas para tirarem o corpo de Itália de lá e então depois de um tempo vemos os mesmos saltos vermelhos na mão de Timóteo. Ele diz para os caras colocarem no caixão dela, mas eles se recusam. Depois que essas pessoas vão embora, Timóteo chora muito em memória de Itália. Na próxima cena nos é mostrado o presente, onde a médica Ada diz para Timóteo que Angela estava fora de perigo. Ouvindo isso, Timóteo se acalma e ele e Elsa vão ver como Angela estava. Agora, depois de um tempo, Timóteo pega os saltos de Itália. Aí entendemos que ele ainda se considerava responsável pela sua morte e manteve o salto dela com ele por muitos anos. Depois disso, ele vê que pode seguir a sua vida e se libertar dessa culpa. Ele deixa os saltos dela fora do hospital e vai embora. E com essa última cena, o filme termina. E daí? O que vocês acharam desse filme? Comentem embaixo. E não deixe de se inscrever em nosso canal. Obrigado a todos, valeu!